Boa noite. O terminal Parque Dom Pedro II vai ter um novo sistema de controle de acesso para garantir a segurança dos passageiros. Hoje o terminal não tem catracas. Qualquer pessoa pode entrar livremente. Essa foi uma das medidas anunciadas depois que os vigilantes do terminal acharam que uma vítima de violência era, na verdade, um ladrão. Hoje, o ator negro que foi agredido perto do terminal Dom Pedro e debaixo dos olhos dos vigilantes prestou o primeiro depoimento à polícia. Acompanha na reportagem do Wallace Lara. O depoimento do ator Diogo Sintra durou cerca de 6 horas. Diogo assistiu todas as imagens das câmeras de segurança do terminal Dom Pedro. Na madrugada do feriado da última quarta-feira, ele foi agredido por pelo menos 6 homens fora do terminal. Diogo fugia de homens que tentavam assaltá-lo e entrou no terminal. Um dos rapazes correu atrás dele com um porrete na mão. Um homem que usa um colete amarelo, igual ao dos vigilantes, e tem um rádio na mão, seguiu os dois. Diogo parou perto de outros vigilantes do terminal. Ele queria ajuda, mas afirmou que os vigilantes não acreditaram que ele era a vítima e o entregaram para os homens. Diogo foi carregado pelos agressores para fora do terminal. Os vigilantes que vinham atrás só observaram. Nessa imagem, dá para ver que os homens que bateram em Diogo estavam com cachorros. Depois, o ator voltou para o terminal todo machucado, zonzo, sem um dos sapatos nos pés. O caso está sendo tratado como lesão corporal e roubo, já que os homens levaram o celular dele. A delegada que investiga o caso disse que, no depoimento, Diogo afirmou não ter ouvido dos vigilantes nenhuma injúria racial. A injúria racial tem que ser externada por palavras. A gente está apurando ainda, não estou falando que não teve, mas estamos apurando. Segundo, o primeiro momento ele disse que não houve exteriorização, que isso foi uma impressão que a vítima teve. Não ouvi, mas não dá para falar que não é racismo só porque eu não ouvi uma palavra agressiva me xingando ou falando que eu sou. Não, é ação. A ação também conta, e conta muito mais que uma palavra, eu acho. A Polícia Civil pretende chamar para depor todos os funcionários do terminal Parque Dom Pedro envolvidos no caso. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo, que administra o terminal, informou que 6 vigilantes foram afastados do trabalho, até a polícia concluir as investigações. A SP-Trans disse que começou uma sindicância administrativa para apurar a conduta dos agentes e que determinou a revisão nos procedimentos internos e no treinamento das equipes que prestam serviços em terminais para que episódios como esse não voltem a ocorrer. E depois de analisar imagens de câmeras de segurança, a polícia tenta agora identificar o suspeito de matar o promotor de eventos Luiz Felipe Bonetti, de 41 anos. Luiz Felipe foi morto dentro do apartamento dele, em Moema, há 2 semanas. As imagens mostram o momento em que Luiz Felipe Bonetti chega ao prédio acompanhado de um outro homem. O promotor de eventos está de camisa branca, o suspeito de bermuda. Eles conversam de forma descontraída. Segundo a polícia, eles ficaram 2h30 no apartamento. Depois, o suspeito desceu o elevador sozinho. Agora ele está de calça jeans e cobre a cabeça com o capuz. Já na rua, tira o capuz e sai falando sozinho. Luiz Felipe Bonetti foi morto com golpes na cabeça. Vizinhos disseram que ouviram muito barulho vindo do apartamento. Luiz Felipe morava sozinho e era promotor de festas gays. Quem tiver qualquer informação sobre o suspeito, que é este homem aqui que nós vamos mostrar agora, está aqui na nossa tela, você pode ajudar a polícia a encontrá-lo. Pode ligar para o Disque Denúncia no 181 ou para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa no 3311-3950. Um galpão em Guarulhos, na Grande São Paulo, escondia carros clonados da Polícia Federal e da Receita Federal. A polícia chegou até lá porque o dono do imóvel desconfiou dos inquilinos. As informações com o repórter Bruno Tavares. Policiais militares foram até o galpão depois que o dono avisou a imobiliária que os inquilinos estavam usando documentos falsos para tentar fechar um contrato de aluguel. Chegando lá, os PMs encontraram 2 carros clonados, um da Polícia Federal e outro da Receita Federal. Os carros têm a mesma cor e são do mesmo modelo usado pela PF e pela Receita. Os policiais também encontraram 2 fuzis, uma pistola e muita munição,
além de coletes à prova de bala. 4 pessoas foram presas em flagrante por vários crimes, entre eles porte ilegal de arma, adulteração de veículo e associação criminosa. Agora, a Polícia Federal vai investigar quais os planos do bando. Uma das suspeitas é que os criminosos se preparavam para assaltar o Aeroporto Internacional de Cumbica. A chuva veio no fim da tarde e veio forte. Trouxe as consequências de sempre, como alagamentos e transtornos para quem estava na rua. O repórter cinematográfico Fernando Guilherme gravou a imagem da coluna de chuva sobre a zona oeste. Às 5h30 da tarde, a cidade de São Paulo já estava em estado de atenção para alagamentos. E não faltou água sobre todos os bairros da capital. Zona Sul, Centro, Zonas Leste e Norte. Às 6 da tarde, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura já registrava 5 pontos de alagamento. Um deles intransitável. Na rua Barão do Bananal, com Venâncio Aires, na Pompeia, o carro preto ficou com a água até o capô. Outro ponto de alagamento foi esse, na Avenida Marquês de São Vicente, na Lapa. Os motoristas tiveram que mudar de pista para seguir em frente, mas não conseguiram evitar a perda de tempo nas filas de carros. A Maju Coutinho já está aqui conosco no estúdio para atualizar a situação. Boa noite, Maju. Oi, Tramontina, boa noite. Ainda pode chover essa noite? Pode chover, sim. Boa noite para todos. Sim, essa chuva deve ir longe, porque olha só, Tramontina, que os blocões de instabilidade que estão vindo do interior aí para a capital, pode até cair chuva forte em alguns momentos da noite, sim. Agora a gente vê rapidinho a situação em alguns bairros aqui da cidade, também na região metropolitana. Vamos lá, o que você quer aqui, Tramontina? Vamos escolher? Vamos lá, Butantã. Butantã, vamos ao Butantã. Butantã agora com chuva, 21 graus. E eu quero ir agora aqui para Sapopemba, na Zona Leste, com 22 graus e também pancada de chuva. Isso, né? aí. Amanhã os paulistanos vão ter que usar guarda-chuva? Sim, é pegar e não largar o guarda-chuva. Olha aqui, Tramontina, amanhã a situação é a seguinte: chuva de manhã, chuva à tarde, chuva à noite, temperatura bem amena aqui na capital. Também pudera ter uma frente fria reforçada chegando aqui à região sudeste. Aí vai ser aquilo que eu falei ontem, Tramontina. Depois da chuvarada, garoa na quinta, sol na sexta e no sábado. Até amanhã, Maju. Até amanhã, tchau, tchau. Tchau. E a seguir você vai ver as novas certidões de nascimento, de casamento e de óbito. E saber como tirar o CPF de criança acima de 8 anos. O trânsito agora, vamos dar uma olhadinha na 23 de maio? Nossa, toda enroscada no sentido do centro e zona norte da capital. A gente volta já já. O prefeito João Dória foi cobrado por uma cadeirante sobre a falta de acessibilidade nos espaços públicos da capital. Foi durante a entrega da reforma do viaduto Santa Efigênia, um dos símbolos de São Paulo. O prefeito João Dória recebia as informações de praxe de toda a inauguração de obra quando percebeu uma mulher parou. Era Elizabeth Nascimento, cadeirante há 22 anos. João Dória deu um beijo em Elizabeth. Ela estava de braços cruzados e assim ficou. Sabe por quê? Porque é linda a escada, maravilhosa. Só não tem acessibilidade para o cadeirante. Porque é muito bom o senhor sentar numa cadeira de roda num lugar que é plano e fingir que tem acessibilidade, mas aqui não tem. Para chegar aqui foi muito complicado. Eu quase fui atropelada. Deixa ele dizer. Esse viaduto é um viaduto histórico. Este viaduto não há como fazer um elevador, este viaduto. Essa resolução do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico confirma que o viaduto Santa Efigênia é tombado desde 92. Foi construído no começo do século XX para ligar o Centro Novo ao Centro Velho de São Paulo. Hoje, a gestão João Dória entregou a revitalização do viaduto. A escadaria, por exemplo, foi reformada. A obra custou R$1.100.000 e foi paga em parceria com uma empresa e um sindicato. A Elizabeth estava vindo por essa rua para chegar até o viaduto Santa Efigênia. E aí, quando ela chegou nesse ponto aqui, onde tem um poste, obviamente, ela já ficou sem poder passar. E aí, a única solução foi ir pela rua. A rua ela é totalmente desnivelada. Eu tenho que mesmo, os carros têm que ir desviando de mim.
O secretário da Pessoa com Deficiência disse que a prefeitura vai começar a reformar as calçadas da região em janeiro, tudo pago por empresas. Sobre a acessibilidade na cidade, o secretário, que também é cadeirante, reconheceu que falta avançar. Essa questão das calçadas são décadas, né, sem fazer quase nada nas calçadas de São Paulo. Então, eu acho que pode reclamar, é um estímulo para que a gente faça a coisa certa. E tem muita coisa para fazer, né, secretário? O senhor sabe. Bens tombados pelo município não podem sofrer nenhuma alteração sem a aprovação do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico da capital. E o SP2 teve acesso com exclusividade ao relatório final da CPI da Câmara dos Vereadores, que investigou grandes devedores de impostos da capital. O repórter André Azeredo tem os detalhes ao vivo. Boa noite, André. Boa noite, Tramontina. A CPI avaliou os 100 maiores devedores dos tributos municipais em São Paulo. Eles deviam nada mais, nada menos que 34 bilhões de reais. A prefeitura fez um programa de renegociação, parcelamento, recuperou 1,5 bilhão. Olha a diferença entre o devido e o recuperado. E boa parte desse dinheiro não vai conseguir ser recuperado pela prefeitura porque as dívidas já caducaram. E é justamente em cima disso que estão as recomendações da CPI. Melhorar o sistema de controle, informatização, treinamento, sistema de trabalho para os funcionários da Procuradoria-Geral do município para conseguirem fazer essas cobranças e investir também na cobrança extrajudicial, por mais que se consiga um valor menor, mas não deixar passar tanto tempo e acabar perdendo totalmente a dívida e recuperar tão pouco dinheiro como a prefeitura acabou conseguindo. Tramontina. Obrigado, André. A Prefeitura de São Paulo disse que já vem adotando todas as recomendações do relatório da CPI desde o começo do ano. As certidões de nascimento, casamento e óbito estão diferentes. Hoje entraram em vigor as novas versões padronizadas e a gente trouxe todas elas aqui para a nossa tela. A gente começa com a certidão de nascimento. Olha só, a partir de agora tem CPF aqui em cima e um pouquinho abaixo a filiação, em lugar de genitores. Isso quer dizer o seguinte: o recém-nascido poderá ter 2 pais, 2 mães, uma mãe, 2 pais e assim por diante. Vamos mudar agora para a certidão de casamento. A nova está aqui. O CPF das pessoas que estão casando, do casal, aparece nesta posição. E aqui a gente tem também, assim como na certidão de nascimento, anotações de cadastro com outros documentos, passaporte, RG. E, por último, a certidão de óbito, onde também aparece o CPF e o cadastro que está em todas elas. Isso vai ajudar no cancelamento automático de documentos públicos para evitar fraudes. E toda criança a partir de 8 anos de idade vai prestar a ter CPF para ser declarada dependente no imposto de renda. A regra começa a valer no ano que vem e o repórter Roberto Paiva mostra como tirar o documento. As crianças com 8 anos ou mais vão ter que tirar CPF se forem incluídas como dependentes na declaração do imposto de renda do ano que vem. A Receita Federal diz que a medida é para o contribuinte não cair na malha fina e para que a restituição venha mais rápido. A medida também tenta evitar fraudes com o mesmo dependente, incluído em declarações diferentes. Os pais ou responsáveis podem tirar o CPF para os menores de 16 anos em qualquer agência dos Correios, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Basta pagar uma taxa de R$ 7. Nos centros de atendimento ao contribuinte da Receita Federal, em Itaquera, Santo Amaro e no Shopping Light, é de graça. Para emitir o documento é preciso levar a certidão de nascimento ou a carteira de identidade da criança ou do adolescente. Os pais também precisam levar um documento deles, original ou autenticado. E deles precisa ser um documento com foto, que comprove a filiação. É bom levar um comprovante de endereço, sim, para confirmar os dados cadastrais. Se você vier tirar o CPF numa agência dos Correios, você vai sair daqui com um comprovante, como este daqui. Aqui já tem o número do seu CPF. Se você quiser imprimir o documento, aí você entra na internet, na página da Receita Federal, e aqui você vai preencher esse formulário. Tem CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe, título de eleitor. E você imprime o documento a partir daqui. Está aqui o CPF. Aí, se você quiser, você recorta, plastifica, pode imprimir sempre que for necessário. Futebol.
O meio-campo, Lucas Lima, não veste mais a camisa do Santos. O anúncio foi feito pelo clube hoje à tarde. Um dos xodós da torcida nos últimos anos está prestes a deixar o Santos pela porta dos fundos. A decisão de afastar Lucas Lima já vinha sendo discutida pela diretoria nos últimos dias. O jogador recebeu uma proposta de renovação de contrato há 5 meses e ainda não havia respondido. Além disso, os rumores de que o Palmeiras seria o destino do meia no ano que vem também desgastaram a relação dele com o clube. O afastamento foi definido em uma reunião na tarde de hoje aqui no CT Rei Pelé. Na conversa, o camisa 10 do Santos deixou claro que não pretende renovar o contrato e a diretoria achou melhor tirá-lo dos 2 últimos jogos do Brasileirão. Lucas Lima chegou ao Santos em 2014, vindo do Sport Recife. Foi bicampeão paulista em 2015 e 2016. As boas atuações o levaram para a seleção brasileira, mas a temporada desse ano foi para se esquecer. Lucas Lima não repetiu o bom futebol do passado e virou um dos principais alvos de críticas da torcida. No Brasileirão, marcou apenas 1 gol em 25 jogos. Agora, o jogador seguirá treinando no clube, mas está fora das partidas contra Flamengo e Avaí pelo Brasileirão. E assim termina o SPTV. Para rever as reportagens, é só ir ao Globoplay. Notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional. Boa noite a todos. Até amanhã.